Boa noite, pessoal. Em instantes já iremos começar a nossa live. Tivemos um pequeno imprevisto, uma reunião da Bia atrasou, mas já vamos iniciar aqui o nosso projeto sem mais delongas, tá certo? Só um instantinho que ela já está entrando na nossa reunião. Aí, consegui. Oi. Oi, Bia, Ai, boa eu noite. acho que eu tô cortada, né? É, tenta dar Boa um jeito aí. noite. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma gambiarra. Melhorou, né? Melhorou, tudo ótimo. Ai, que bom. Então, Me desculpa o atraso, eu tive um imprevisto, eu fiquei desesperada, mas acabou acontecendo. nada, a Bia fez isso de propósito, viu, pessoal, para trazer mais emoção aqui para a live de hoje. Então, Eu fiz gente, um charme, né? é um charme assim. Já inicio dando boa noite para todos. Agradeço a presença de vocês. Meu áudio tá bom ou tá dando algum chiado ou algo do tipo? Não, acho que tá ótimo. Tá, é que eu tô com o ventilador aqui atrás. Qualquer coisa é só me informar. O seu também tá muito bom. Então, boa Tá. noite a todos, pessoal. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema muito interessante, que é filosofia e ciências da religião. São saberes que dialogam? Isso é um debate muito interessante, porque se a gente olha para essas duas disciplinas, a filosofia sempre está olhando e tentando responder pelo que de cada coisa. E as ciências da religião parecem analisar esse fenômeno que, para o crente, se mostra muitas vezes uma resposta. Então, para que a gente possa conversar sobre isso aqui hoje, eu convidei a Bia. A Bia é formada em filosofia pela PUC Minas e atualmente ela é mestranda pelas ciências da religião também na PUC Minas, tá certo? Então a gente tem uma praticamente especialista aqui, se fiquem à vontade para fazer pergunta para ela. Eu sou o Lucas, acho que vocês já me conhecem um pouco. Eu sou formado em filosofia pela PUC Minas e atualmente sou mestrando pela UFSJ. Eu só esqueci de salientar que a Bia também, ela é colunista da revista Censo. Bia, você gostaria de acrescentar algo a mais sobre você? Eu acho que tá ótimo. Para quem tá entrando agora, essa conversa vai funcionar como um bate-papo aberto, então vocês fiquem à vontade para deixar comentários, perguntas aqui na área de comentários. Eu estou aqui lendo também, estou acompanhando. Então, pode começar, o Lucas, você que já tem mais experiência com live, está virando praticamente um entrevistador profissional. Não, você fica à vontade. A pior coisa que pode acontecer contigo é fazer uns memes depois, sabe? Se você não ligar muito para isso, fica à vontade que dá tudo certo. Então, pessoal, o roteiro que a Depende gente do meme, pretende, né? dependendo do meme, a gente até aceita. O roteiro É. que a gente quer seguir aqui hoje, para que a gente tenha um método, né, no nosso debate, vai ser o seguinte: a gente vai apresentar o que é filosofia, na visão de cada um de nós dois. Depois nós iremos expor o que são ou o que é as ciências da religião. E por fim nós iremos discutir filosofia e ciências da religião são saberes que dialogam? E depois nós vamos lançando diversas questões que parecem essenciais para essa disciplina que é ciências da religião e que ao mesmo tempo parecem dialogar com a filosofia. Então, logo de cara, eu já começo te perguntando, Bia, você que é formado em filosofia, agora está nas ciências da religião, afinal de contas, o que é a filosofia no seu ponto de vista? Olha, a filosofia é complicado, né? A gente se forma em filosofia e acaba pegando algumas perspectivas. E eu, depois que eu fui para ciências da religião, eu tirei um pouco a minha roupagem de filosofia, deixei guardadinha assim num canto. E aí, de vez em quando, eu vou lá, pego um pouquinho, mas eu tento deixar ela guardada um pouco para não confundir com o meu objeto atual de estudos, né? Mas a filosofia, para mim, ela é
pode parecer muito clichê falar que é um amor à sabedoria, mas é um amor à busca pelo conhecimento, sabe? Eu percebo a filosofia como um espanto pela realidade. Talvez eu esteja aqui voltando muito aos clássicos, mas eu penso que esse espanto pela realidade que nos faz enxergar os problemas, que nos faz enxergar as questões dos nossos tempos, as questões que nos cercam e nos faz questionar sobre a existência, nos faz questionar sobre os lugares que a gente ocupa. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, é objeto da filosofia. É muito interessante, porque o que eu sempre falo aqui, o pessoal já deve estar cansado de ouvir, é que a filosofia ela tem uma peculiaridade muito grande que indagar pelo que é a filosofia em si é uma questão filosófica. E eu acredito, a minha linha de raciocínio é que a gente consegue compreender um pouco mais a partir do momento que a gente tenta filosofar, ou pelo menos tenta compreender o que é esse movimento do filosofar. Como você falou, é bem clichê, mas é sempre bonito, né? Lembrar que a filosofia surge lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., e é esse amor ao saber. E o que é mais interessante é que ela levanta questões essenciais para a humanidade, como você mesma falou. Ou seja, o que é o ser humano, o que é Deus, o que é a beleza no mundo. E, levantando essas questões, ela tenta, por meio da sua metodologia, que é o argumento, responder às grandes questões da humanidade. Você comentou aí que deixou a filosofia um pouco de lado e está mais focada no seu objeto de pesquisa agora nas ciências da religião. Não sente falta, não? Não dá uma saudade? De vez em quando não fica ouvindo sertanejos pensando na filosofia, não? De vez em quando dá uma saudade, sim. Trocar de casa é sempre um movimento dolorido, né? Mas a gente se apega a novos lugares, se apega a novas realidades. Eu penso que uma coisa que tanto a filosofia quanto a ciência da religião me trouxe é não apenas esse amor pela sabedoria, pelo saber, mas também um apego ao que eu faço com esse saber, ao que eu faço com esse conhecimento, a quem esse conhecimento serve, sabe? Não saber totalmente desinteressado, mas um saber o que eu vou fazer com isso. Porque quando eu estava na filosofia, uma das coisas que eu não sinto tanta falta quando eu ficava assim questionando muito sobre o ser e eu não conseguia identificar o que eu estava falando, que ser é esse, onde está esse ser, como é a socialização desse ser. E hoje nas ciências da religião, eu não falo que na filosofia não dê para fazer isso, mas é algum movimento que eu descobri na ciência da religião. Eu identifico melhor onde estão as pessoas com quem eu falo, de quem eu falo, onde estão os problemas que eu denuncio, onde estão os abusos e as denúncias que têm que ser feitas. Então, esse é a ciência da religião, ela me supre esse vazio que a filosofia me deixou enquanto eu pesquisava dentro do programa, né? Isso. Mas Você e falou que é você? muito. Pode Você falar. entrou na, você entrou na filosofia e continua na filosofia. Como que é esse movimento? Você percebe, você percebeu um Então, abismo entre a graduação e o mestrado? eu sinto uma diferença muito grande, porque se na graduação me parece que a gente quer abarcar o todo, compreender o movimento da história, no mestrado o movimento já é o contrário, a gente quer aprofundar em pequenas coisas. Então a disciplina do mestrado é o seguinte, a gente vai pegar uma obra, um autor, nós vamos ler essa obra e vamos discutindo. Então eu já tive aulas que era assim, hoje a gente vai pegar o capítulo tal, um aluno explica e depois é debate de todo mundo. Então se na graduação a gente vê a história num todo, no mestrado a gente especifica. E eu acho muito interessante que você citou isso, porque o Hegel, né, esse cara aqui, ó, muito gente boa, viu, pessoal? A gente só não entende ele muito bem, mas ele é bem legal. Ele tenta trazer isso que você relatou que falta às vezes, que é unir o ser e o pensamento e a abstração, é o que falta. Ô Bia, você já falou que a filosofia é o amor ao saber, mas você já mostrou que você tem um amor tamanho agora pelas ciências da religião. Afinal de contas, o que é ciências da religião? Conta um pouco mais desse amor seu pra gente. Olha, a ciência da religião, antes de falar da ciência da religião, falar sobre o meu interesse por religião, eu acho que desde cedo eu fui uma pessoa muito reflexiva. Eu sempre me impressionava muito com as coisas, eu sempre queria investigar muito
o fenômeno religioso, mesmo que eu não soubesse o que é fenômeno religioso. Essas palavras que a gente usa, essas palavras difíceis, né? Mas eu fui uma criança que, e eu falo na infância mesmo, na adolescência, eu me impressionava muito com as coisas. Eu venho de uma família, minha mãe não tem religião, ela tem fé em Deus, mas não tem religião, então a gente não tinha uma tradição. E eu sempre me impressionava com as pessoas que tinham tradições, então eu busquei, eu fiz um movimento muito interno meu, de buscar entender o catolicismo. Então eu me tornei católica, apesar de eu já era batizada, né, mas eu não frequentava, então eu passei a frequentar por conta própria. Depois eu passei a frequentar igrejas evangélicas por conta própria, depois eu fui em centro espírita por conta própria, isso tudo na infância. Então, eu sempre fui uma pessoa muito impressionada com essas questões. E eu acho que isso que me fez ir para a filosofia. Quando eu saí da filosofia, eu conheci um pouco das ciências da religião, que é uma ciência que investiga o fenômeno religioso, que é a religião enquanto nas suas diversas formas de ser percebida como instituição, ou então como forma de espiritualidade, religiosidade, todas essas percepções sobre as experiências religiosas das pessoas são investigadas pela ciência da religião. Então, é uma ciência que investiga a partir de um método próprio dela essas experiências. E é importante a gente falar que é uma ciência que investiga a partir de um método próprio, porque quando a gente fala que a ciência da religião estuda o fenômeno religioso, pode ser que perguntem, não, mas não, a filosofia também não estuda, a teologia não estuda, a psicologia estuda? Estuda também. Toda área tem um setor ali que é dedicado ao estudo do fenômeno religioso, mas a partir de uma outra perspectiva. A ciência da religião ela faz esse movimento a partir de um método próprio. Isso me encanta muito, porque quando a gente pesquisa esse tipo de experiência, a gente consegue ter um conhecimento maior sobre as diversas formas de professar ou de não professar a fé, as diversas formas de vivenciar um fenômeno que parece ser único, por exemplo, a crença em Deus pode parecer ser uma coisa só, mas as pessoas vivenciam essa crença de uma forma muito diferente. E isso tem uma influência muito diferente na vida de diferentes pessoas. Então, investigar particularmente essas diferenças é uma coisa que me encanta muito na ciência da religião. Ó, muito interessante isso tudo que você falou, porque acho que se destaca assim que a gente tem que perceber que as ciências da religião ela tem um método próprio. Acredito que no senso comum, pelo menos quando eu tentei conversar sobre isso, eu falei assim, sabe o que é ciências da religião? Ah, é ensino religioso, é aquilo que as pessoas têm, e não são todos, mas alguns lugares as pessoas não são especialistas no ensino religioso, então assim, acaba pegando outras aulas, e nisso a gente não tem esse conceito do que é ciências da religião em si, ou de como que esse fenômeno, como que a ciências da religião analisa esse fenômeno que é a religião. Então achei muito interessante na sua fala que você traz assim para a gente que a ciência da religião ela começa a olhar para o fenômeno. O que é esse fenômeno religioso? Ou seja, ela busca de forma empírica, até podemos dizer cultural, a relação entre o homem e uma religião. Uma relação que aparece desde os primórdios da humanidade. Eu acho incrível que quando a gente pega assim até tribos indígenas, algumas de certa maneira já têm alguma relação com algo, não sei se a gente pode classificar como religião, mas como o sagrado deles. Então, eu posso dizer que as ciências da religião, de certa maneira, ela analisa esse fenômeno, ela tem a sua metodologia própria, mas ela está em diálogo com outros saberes? Ela busca, seja na história, na psicologia, na sociologia ou na cultura, elementos para que ela consiga fazer essa análise fenomenológica da religião? Com certeza. É uma disciplina que ela surge de uma forma, aqui no Brasil pelo menos, é uma disciplina que surge de uma forma interdisciplinar, né? Ela se constrói de forma interdisciplinar. Então, não é raro você ver um cientista ou uma cientista da religião pegando ali trabalhos realizados pela filosofia da religião, pela psicologia da religião, pela geografia da religião, são diversos setores
e fazendo com que esses trabalhos em relação contribuam ali com a análise científica da religião. Então, é um saber, sim, que se constrói de forma interdisciplinar, e essas disciplinas não significa que sejam disciplinas inferiores à ciência da religião. São disciplinas que auxiliam, são disciplinas autônomas que dentro da sua área, por exemplo, dentro da psicologia da religião, um estudo psicológico da religião, ele é autônomo ali. Não quer dizer que falta algo nele ali e que a ciência da religião complementa, mas ele é um estudo de psicologia da religião. O que a ciência da religião faz quando trabalha com esse tipo de estudo é falar, olha, esse aqui é um estudo da psicologia da religião e revela uma faceta da religião. Mas essa faceta, ela não é a única. Existem várias formas de se perceber o fenômeno. Então a gente coloca essas sabedorias em diálogo e mostra as diferentes percepções e vivências da espiritualidade, da religiosidade, da fé, essas diversas É. formas de perceber, né, a relação. Isso que você colocou é interessante, né, falar que é um saber milenar. A religião não é um conceito unívoco, né? Quando a gente fala religião, muita gente percebe, vai para diversos caminhos. Você pode perceber na religião uma instituição, você pode perceber na religião uma sabedoria ou uma vivência da fé. Tem várias maneiras de se perceber a religião. Então, é interessante colocar aqui para as pessoas que nos acompanham, que talvez não sejam estudantes da área, talvez tenha só algum interesse, né, alguma dúvida a respeito, que o trabalho do cientista da religião também não é conceitual o que é a religião, mas é falar sobre essa relação, falar sobre a experiência. A gente se apega a algum conceito. Eu, por exemplo, quando eu trabalho, eu utilizo o conceito de institucionalidade. Então, eu vejo a religião como instituição e trabalho a espiritualidade não religiosa como uma espiritualidade desligada da instituição. Então, são pessoas que têm fé, mas que não se sentem pertencentes a uma religião. Então, eu me apego a essa definição e construo o meu saber, construo o meu trabalho a partir disso. Então, é muito comum vocês, quando forem pegar trabalhos de cientistas de cientistas da religião, perceberem que elas começam definindo não o que é religião ou o que é sagrado, mas definindo o que se entende por religião, o que se entende por sagrado. E a partir disso a gente constrói um texto claro, né? Um texto que não deixa dúvidas. Isso. É muito interessante que também, quando você fala assim, a gente vai analisar o fenômeno, a gente não olha tanto essa questão valorativa. É verdade ou não é? Ou seja, não traz esse olhar tanto assim, será que aquela crença é verdadeira? Será que aquela crença não é verdadeira? Mas, de certa forma, Com que é certeza. analisar o fenômeno em si. É isso que é digamos assim, o que as ciências da religião se propõe a analisar, é o fenômeno, não valorar. Com certeza, com certeza. Até porque não tem como a gente falar o que é verdadeiro e o que é falso quando se trata desse tipo de análise, né? Por exemplo, se você vai fazer entrevistas, você vai ao campo e faz entrevistas. O seu papel na análise dessas entrevistas não é dizer se aquela pessoa está falando a verdade ou não, se o que ela professa é verdade ou não. Se você vai conhecer, por exemplo, um terreiro, e aí você percebe ali, você vai anotando o que você tá vendo, vai anotando a experiência. Não é do seu trabalho dizer se o que aquelas pessoas estão vivendo é fajuto ou não é. Isso não se faz, porque o nosso objeto de pesquisa não é o suprassensível, não é Deus, não é essa parte invisível da coisa, entendeu? O nosso objeto de pesquisa é a crença em Deus, não é Deus. Nós não pesquisamos sobre Deus. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, acho que era do Cortella, ele falando que o cientista da religião não fala de Deus, fala sobre Deus. Eu penso que a gente não fala nem mesmo sobre Deus, não é nosso papel falar sobre Deus, mas falar sobre as experiências e falar sobre as religiões e falar sobre as religiões de uma forma
plural. Pode parecer que é uma tautologia, né? Religiões de uma forma plural, mas é porque a gente encontra nessa diversidade inúmeras formas de professar um sentimento. E a ciência da religião não pode se apegar a uma coisa e falar que isso aqui é parâmetro e as outras não são verdadeiras ou têm que ser comparadas a essa coisa aqui. Não é assim que funciona, pelo menos não é assim que deve funcionar. Pode ser que vocês encontrem algum trabalho que vão para essa linha, mas isso não é ciência da religião. A ciência da religião, ela trabalha sem favoritismo, sem proselitismo. Você falando de sentimento me lembra muito o Freud, quando ele fala do sentimento oceânico. Para quem não conhece, pessoal, o Freud foi o pai da psicanálise, né? Ele desenvolveu uma enorme teoria. E quando ele foi falar sobre essa questão da religião, ele descreveu um amigo que tinha um sentimento oceânico, esse sentimento que a Bia trouxe aí pra gente, que as ciências da religião pode analisar, que preenchia o amigo. Porém, ele não se sentia preenchido com isso. É até interessante a gente observar no nosso dia a dia pessoas que vão em determinados cultos, terreiros ou templos, elas se sentem preenchidas com aquilo, mas outras pessoas não se sentem. Então é muito interessante a gente analisar esse fenômeno, até mesmo das pessoas que não têm religião. A Bia tem um texto lá na revista Censo muito interessante. Quem quiser depois dar uma lida lá e conversar com ela, ela está à disposição, viu, pessoal? Então, Bia, a gente falou um Olha, pouquinho assim que a gente pode falar. Lucas, nós temos alguns comentários aqui. A Ana Carolina está falando. A Ana Carolina ela é doutoranda em Ciências da Religião. Ela está falando aqui que a gente não estuda Deus, mas sim o humano e sua relação com a religiosidade e não religiosidade também. E isso é muito interessante. Você disse que as perguntas vão ficar para o final? Perdão, não tô lembrando, estou aqui lendo. As perguntas vão ser no meio da fala ou a gente vai deixar para Eu o vou final? deixar para o final. No final a gente vai lendo tudo e vai comentando e aí a gente vai dialogando mais. Pode ser sim? Que aí a gente mantém nosso roteirinho Não, aqui. pode ser. Pode ser. Tá Senão certo? eu vou Então, acabar saindo aqui do jeito que eu sou com vamos focar no tecnologia. script, hein? Senão a produção vai cortar a gente aqui. Então, a gente já conheceu o que é filosofia e está conhecendo agora o que é ciências da religião. Mas, Bia, uma coisa que me bate, assim, quando a gente consegue conceber que é ciências da religião, então essas ciências que vão analisar o fenômeno religioso, como que a gente pode diferenciar, então, ciências da religião da teologia e da filosofia da religião? Porque, de certa forma, a teologia, ela busca fazer uma ciência de Deus. A filosofia da religião, ela busca indagar questões acerca de Deus. Já a ciência da religião, ela está analisando todo esse fenômeno. Como, do seu ponto de vista, a gente pode fazer uma análise da diferença entre esses três saberes? Filosofia, teologia e ciências da religião. Vou tentar fazer uma síntese aqui. Mas é interessante a gente elencar esses três saberes, né? Filosofia, teologia e ciências da religião, quando as disciplinas auxiliares das ciências da religião são diversas, né? É interessante perceber como a filosofia e a teologia se aproximam tanto aos olhos das pessoas, de forma que sempre que vão perguntar sobre as diferenças, essas disciplinas que são colocadas. Mas o cientista da religião, ele não parte do lugar, o cientista e a cientista da religião não partem do lugar da fé. Inclusive, você pode ser adepto a alguma religião e pesquisar sobre ela ou sobre outra. Esse lugar da fé, ele é um lugar de não importância dentro das análises, não de não importância para o cientista no seu ou para o cientista no seu âmbito particular da vida. Mas ter ou não ter fé não vai influenciar diretamente no trabalho da cientista da religião. Então, enquanto a teologia parte deste lugar da fé, a ciência da religião não parte daí para analisar o fenômeno. A teologia, ela parte desse lugar e fala sobre Deus, é uma ciência sobre Deus. E como eu tinha colocado anteriormente, a ciência da religião é uma ciência que tem como objeto a experiência religiosa, a religião. Então, a diferença básica da teologia é essa questão. Dentro das ciências da religião, a gente consegue encontrar alguns textos que são tentativas de fazer a gente chama de criptoteologia, porque são textos que claramente são teológicos e são textos que têm ali também tem um valor teológico que poderiam estar na teologia, sendo bons textos na teologia,
a gente encontra alguns desses textos na ciência da religião. Eu acho isso um pouco complicado, porque é uma questão de colocar no lugar certo, né? Se a gente colocasse esses textos na teologia, talvez seriam excelentes textos. Não há nada errado em escrever textos sobre teologia. Acontece que a gente tem que saber o lugar das coisas. Então, a diferença básica é essa. A ciência da religião não parte de um lugar da fé. Em relação à filosofia, em relação à filosofia da religião, nós também não falamos sobre Deus. O nosso objeto de pesquisa não é Deus, porque a filosofia da religião ela tenta provar, né, provar de uma forma racional o que é Deus. Então, mesmo que não parta desse lugar da fé, é uma tentativa de provar o que é Deus, provar a existência de Deus. Não é nossa intenção também provar provar a existência de Deus, falar se Deus existe ou não e construir isso racionalmente. Esse também não é o viés das ciências da religião. A gente fala sobre as coisas do mundo, sobre as coisas que a gente consegue perceber, mesmo que a nossa interioridade ou que a nossa religiosidade ou espiritualidade não esteja envolvida. Então, quando você escuta alguém falando sobre os seus relatos de fé e você trabalha a partir dos relatos, como é a relação que essa pessoa tem com a fé, quando você faz isso a partir de uma análise sistemática, você está dentro da ciência da religião. Quando a gente entra num programa de pós-graduação em ciência da religião, pelo menos é assim na PUC-Minas, a primeira disciplina que a gente tem é a introdução, e aí a gente tem a separação, a definição do que é cada coisa, para que a gente também não entre enganado em relação a alguma disciplina e que a gente faça um trabalho honesto, né, com o nosso próprio curso. Então, quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, tem alguns livros que vocês podem recorrer. A revista Senso fez a tradução do livro do Max Miller, que é considerado o pai da ciência da religião. O livro se chama Introdução à Ciência da Religião, se não me engano, acho que é esse o nome. E tem ele no Kindle, tem ele, o livro físico também, vocês podem procurar. E tem um livro que eu acho muito interessante, é um livro muito simples de ler, mas que sistematiza o que é a ciência da religião, o que é religião, porque tem essa tentativa de dizer o que é religião, e esse livro nos mostra como esse conceito ele é um conceito que fica em aberto, que vai para muitos lugares, que é o livro O que é Ciência da Religião, do Grechá. É um livro muito bom, um livro pequeno, vocês leem ele, pelo menos eu li ele rápido, não sei como é o ritmo de leitura, mas eu li ele rápido e ele me deu uma boa noção, sabe, do que é ciência da religião e do que eu poderia e não poderia esperar da disciplina. Eu achei muito Não sei se interessante ficou isso tudo. claro, não sei se ficou claro o que eu falei, não sei se ficou muito sistemático, mas é basicamente essa a diferença. Acho que ficou claro, sim. Achei muito interessante, porque as ciências da religião, ela está ali de olho no fenômeno. Vamos analisar esse fenômeno. Vamos usar a interdisciplinaridade, mas vamos olhar para o fenômeno. A teologia, ela já parte, então, dessa crença. Ou seja, eu tenho que aceitar o pressuposto de que Deus se revela, de que Deus se relaciona com o homem e de que eu posso o conhecer. A partir desses princípios ou dogmas se constrói a teologia. Sem ele se torna, digamos assim, uma coisa quase que improvável. Já a filosofia da religião ela vai surgir ali no século XVIII, com o pensamento de Hume, e vai, digamos, indagar sobre os fenômenos religiosos. Afinal de contas, o que é a religião? E levanta questões que eu acho fundamentais, que é, além do que é a religião, Deus existe? Há vida após a morte? Se Deus existe e é bom, por que há o mal no mundo? Então, acho que por esses exemplos já dá para a gente se situar um pouquinho, né? A Bia falou para a gente que está abandonando a filosofia, deixando ela guardadinha, mas olha só essas questões filosóficas, pessoal. Deus existe? Se Deus existe, é bom? Por que há o mal no mundo? Esse pessoal está só olhando o fenômeno aí, olha essa discussão, muito mais interessante. Brincadeiras à parte. Mas eu não abandono a filosofia. Eu acho que ninguém que faz filosofia consegue abandonar a filosofia, né? Porque ela direciona muito. Eu entrei para a filosofia, eu era muito jovem, não que eu seja idosa hoje em dia, mas
eu estava construindo o meu caráter, eu estava construindo a minha personalidade. Então, a filosofia marcou muito, de uma forma que eu não consigo abandoná-la. Mas, para não confundir as minhas análises, para eu não entrar nesses méritos, eu deixo ela guardadinha, apesar de eu trabalhar no mestrado com uma filósofa. Então, eu acho muito interessante isso da ciência da religião, que ela nos permite ela nos permite ali ela é muito maleável em alguns pontos, justamente pela interdisciplinaridade, sabe? Eu consigo pegar a teoria da Judith Butler para eu analisar um fenômeno, para eu analisar uma hipótese que eu levanto, e depois eu trago histórias de vida de mulheres trabalhadoras sexuais que não têm religião, mas que têm fé, e a partir dessas histórias de vida, eu consigo fazer uma relação entre esse grupo, entre o grupo dos sem religião de uma forma mais genérica. Então, a ciência da religião, ela me dá muita liberdade para fazer esse tipo de análise, trabalhando com filosofia, trabalhando com um monte de autores e autoras de outras áreas também, mas sempre focada no meu interesse, que é ouvir as histórias de vida. Então, apesar de eu trabalhar com uma filósofa, eu não estou estudando a filósofa. O meu foco são essas histórias de vida. Então, é bom a gente deixar tudo bem definido, mas eu acho que ninguém consegue largar totalmente a filosofia, não. Ela marca a gente de uma forma muito, muito intensa, né? Às vezes marca na pele, assim. Essa daí ainda não foi marcado, não, viu? Mas aqui, acho que você já até entrou na nossa última questão, que é filosofia e ciências da religião são saberes que dialogam? Você falou, você trabalha uma filósofa e utiliza a filosofia dela para analisar um fenômeno religioso e etc. Então, filosofia e ciências da religião, do seu ponto de vista, são saberes que dialogam? Dialogam muito. Dialogam muito porque esse espanto que a filosofia se utiliza para poder investigar a realidade, ele é muito bem-vindo nas ciências da religião, até para a gente, não só para a gente trabalhar os problemas, mas também para a gente perceber a existência dos problemas. Então, é muito comum você ver, por exemplo, autores como Nietzsche, Levinas, sendo trabalhados nas ciências da religião de uma forma brilhante, de uma forma muito específica da disciplina. E são autores próprios da filosofia, né? Mas são saberes que dialogam e dialogam muito. Eu acho que a filosofia ela tem muito a contribuir, as outras disciplinas também têm muito a contribuir, como disciplinas auxiliares, como disciplinas que não são inferiores, disciplinas que são autônomas em seus locais de pesquisa, mas dentro da ciência da religião toma um papel muito, muito importante. Muito importante. O número de filósofos na ciência da religião é muito alto também, de filósofos e filósofas. Tá certo. Eu também concordo com você. Eu acho que esses saberes dialogam, mas sempre mantendo cada um a sua particularidade. Ou seja, cada um com o seu método de pensar. E são saberes muito interessantes. Então, agora é a hora que a gente vai abrir para o público, que a gente vai começar a dialogar para o público. Aí, enquanto eu vou começar a ler aqui, para já te jogar as questões, porque eu vou ser entrevistado aqui hoje, tá? Responsabilidade sua, essa live dá certa. Eu já vou te lançar algumas questões. É, a primeira dela que eu coloco assim é a religião, ao seu ver, ela é uma dimensão natural do ser humano, ou seja, ela é ontológica, ela está iminente no ser humano ou não? O seu ponto de vista é que a religião é uma coisa que é construída socialmente, ela se dá a partir de relações. O que você pensa sobre isso? O que eu penso, ou o que pensa a ciência da religião, é complicado. O objeto religião, ele é um objeto muito amplo, como eu tinha comentado. Então, antes da gente começar a falar sobre o que é religião, a gente mais vai se apegando a algumas construções do que é esse conceito e utiliza o conceito apenas como forma explicativa. Então, não é do meu interesse colocar a religião, descobrir se a essência da religião é uma essência que vá para o lado ontológico, para o lado ôntico. Esse não é o objeto. A minha forma de trabalhar
é trabalhar a religião não como algo ôntico, como você coloca. Eu trabalho a religião como uma instituição e trabalho a espiritualidade, inclusive a espiritualidade não religiosa, ela pode ser uma espiritualidade, uma vivência da fé de pessoas que não são vinculadas a uma instituição religião, mas que herdam as tradições, que herdam as crenças, por exemplo, católicos que não são mais católicos, ex-católicos que continuam tendo fé em Deus. Essa espiritualidade é uma espiritualidade não religiosa, na minha perspectiva, por não ser relacionada a uma instituição. Mas pode ser uma espiritualidade não religiosa barra ateia. Pode ser uma espiritualidade que se desenvolve em outro setor da vida. Uma espiritualidade que se desenvolve na cultura, na música, na expressão artística. Então, tudo isso pode estar no lugar da religião. Depende de quem vê, depende de quem está entendendo a religião. Se você entende a religião como uma espiritualidade religiosa ou não, então talvez você pode falar que ela cresce nessa dimensão ôntica. Mas se você entende a religião, como é o meu caso, como uma instituição, como igrejas, como templos, que são lugares em que se tem um sistema de atos, que se tem ritos, que se tem uma tradição, uma sedimentação de crenças, como é a forma como o autor que eu citei anteriormente, o Grechá, coloca, então, então você não vai perceber, eu não percebo, ela como essa dimensão natural do homem. Mas então, assim, como eu disse, não é o cientista da religião não se preocupa, não investiga o que é religião nessa sua dimensão, como ela surge, se é natural ou não. Mas a gente se apega a uma definição e a partir disso a gente trabalha com o conceito explicativo. Tá Eu certo. percebo Muito como obrigado. instituição. Tanto que eu tenho trabalhado com a desinstitucionalização da crença. E pesquiso como é vivida essa espiritualidade desassociada das instituições, né? E a gente vê com o censo de 2010, o número de sem religião cresceu muito. E no próximo censo a gente vai ter uma noção maior, né? Porque já se passaram 10 anos, 11 anos, então a gente precisa de um novo censo. Mas se a gente vê há 10 anos e vê o sem religião como o terceiro grupo da amostra de religião, você vê que tem aí algo que chama atenção, né? Que tem algo aí a ser investigado. E eu gosto muito de trabalhar dentro das ciências da religião a partir da perspectiva tanto empírica quanto sistemática. Então, eu analiso ali, eu sistematizo, eu vejo numa forma mais genérica o fenômeno e de uma forma também empírica. Eu gosto de ficar relacionando essas duas dimensões. Muito interessante, Bia. Então, já vamos lendo aqui um pouco dos comentários. O primeiro que chegou aqui para mim foi do Ronaldo Pensador Autêntico. Só pelo nome a gente já Olha acha que só. vai ser um comentário muito bom. Então vamos lá. Vocês acham que a filosofia, enquanto amor ao saber, tende a ser corrompida no momento em que é elevada a revoluções ou propensões a mudanças da história? Então, se eu compreendi bem, você comenta aí pra gente, viu, Pensador Autêntico? Ele está falando assim, a partir do momento das evoluções históricas, a filosofia é corrompida? Como que você vê esse movimento nas ciências da religião? Até aproveito para Olha, complementar. Como que você vê essa eu relação entre os saberes e o tempo, o desenvolvimento deles no tempo? entendi. Olha, eu não acho que é corrompida de forma alguma. Eu acho que uma sabedoria, um conhecimento que fica só aqui, só nesse âmbito aqui da ideia, que não é atingível, que fica sempre intacto, imaculado, e não é um conhecimento que se coloca a favor das pessoas, que não se coloca a favor do povo, que não se coloca à disposição, é um conhecimento muito vazio. É algo para a gente ver e não utilizar. E eu acho que eu já ouvi muito, quando eu estava na filosofia, eu já ouvi muitas pessoas falando que a filosofia é um saber inútil. E eu fico muito triste quando eu escuto isso, porque eu acho a filosofia tão útil, não no sentido de que ela vai, não no sentido de utilidade, vazio, que você vai
trabalho, que você vai gastar a filosofia de uma forma vazia, mas eu acho que se ela não estiver à disposição para o povo, se ela não estiver à disposição para as pessoas perceberem a realidade, perceberem problemas e resolverem os problemas, sejam esses problemas de ordem política, de ordem religiosa ou em qualquer sentido, em qualquer dimensão da vida. Se a filosofia não ajuda as pessoas a abrir os olhos para os problemas e não só para enxergar os problemas, mas também para resolver os problemas, aí ela se faz de uma forma inútil e aí sim eu acho que a filosofia é corrompida, que eu não acho que ela tem que ficar nesse lugar de ser admirada. Senão a gente fica muito vendo as pessoas falando de uma forma muito bonita e não entendendo o que as pessoas falam. E eu não acho que é isso que tem que ser feito. Eu acho que a gente tem que falar de uma forma que sejamos compreensíveis e compreendidos e compreendidas. Porque pensa, estudar é um movimento muito trabalhoso. A gente passa muito tempo lendo, a gente passa muito tempo escrevendo. Se a gente escreve e as pessoas não entendem o que você fala, não entendem o que você quer dizer, você escreve para quem e para quê? Não faz sentido escrever, não faz sentido perder tanto tempo escrevendo de uma forma que ninguém vai entender, ou apontando problemas que ninguém vê, ou falando sobre o ser sem falar que ser é esse. A gente pergunta muito sobre o ser, mas cadê o ser? Qual o problema do ser? Onde estão o ser? O ser é um ser único, as pessoas não têm diferença, entendeu? Eu entendo a gente falar sobre o ser de uma forma não personalizada, mas quando a gente está falando de problemas sociais, quem são esses seres? Onde estão essas pessoas? E aí eu acho que a filosofia tem um papel fundamental para a gente falar. Os seres são esses aqui. São mulheres, são pessoas negras, são mulheres negras, homens negros, são pessoas LGBTs, e os problemas são esses. E aí a filosofia funciona realmente, Ronaldo, como uma revolução. Não apenas porque ela possibilita articulações políticas, mas ela possibilita revoluções internas, para a gente perceber que o lugar que a gente está, que foi colocado ali, que a gente foi colocado naquele lugar, não é um lugar que nos define e que a gente pode ir além disso. Eu fui clara? Acho que fui, né? A pergunta. Foi ótimo. Eu concordo com você. Não sei se em tudo, mas na maioria eu acredito que eu concordo, porque eu parto do pensamento que assim, a gente já está falando o que, que a gente pensa, viu, pessoal? Cada um é livre para ter sua opinião e se manifestar aí. Agora a gente está em diálogo com vocês. Eu acredito que o ser humano ele tem intrinsecamente em si uma abertura. E essa abertura faça com que ele não seja fixo somente a um ponto, a uma cultura, a um momento histórico. Mas nós somos seres no tempo. E cada tempo em que esse povo está situado, onde a gente se situa, nós nos construímos enquanto sujeitos, nós formamos a nossa subjetividade. Então a gente falar assim, a filosofia ela perdeu o seu caráter no desenvolvimento histórico, é uma questão que você pode levantar, mas você tem que debater ela atualmente. Ou seja, vamos supor, você concorda que o pensamento de Aristóteles é o pensamento melhor de todos? Como que eu posso pensar Aristóteles atualmente, com as questões do meu tempo? Pois cada tempo levanta suas questões. Eu acredito que o desafio do filósofo é ele olhar para essas questões e tentar pensar elas. E essa dimensão da nossa abertura, eu vejo ela nesses três saberes, seja filosofia, seja teologia, seja ciências da religião. Então, não acho que ela perde o desenvolver histórico, mas que cada época tenta levantar questões e respondê-las a partir da filosofia. Se isso é bom, se isso é ruim, vai depender do ponto de vista, mas a grande questão é, nós temos problemas que a filosofia, que as ciências da religião, que a teologia nos ajuda, que esses saberes nos ajudam a resolver. Como que a gente pode fazer isso hoje? Como que a gente lida com dificuldade do pensamento atualmente? Então, dando continuidade, a Ana Carolina Kerr comenta assim pra gente. Não compete ao cientista da religião dizer se uma crença é verdadeira ou não. Excelente colocação, Beatriz. A Ana Carolina está puxando o saco aqui da Beatriz, viu, gente? Vocês não reparam, não. Amizade de longos anos. A gente não estuda Deus. Eu não venho fã-clube da sozinha Bíblia. para live. Tô até com medo de brigar contigo aqui, hein? Pode ser mesmo. A Porque gente eu não defendo estuda. muito bem. A gente não estuda Deus, mas sim o humano e a sua relação com a religiosidade, ou não religiosidade. Acho que é isso aí mesmo que você salientou, né?
a importância da gente lançar olhares para o fenômeno. Você gostaria de comentar essa fala? Não, a Ana tem toda a razão, até porque não tem como a gente dizer se uma crença é verdadeira ou falsa. Essas questões elas saem do âmbito da racionalidade, mesmo se fosse possível a gente dizer se é verdadeiro ou falso, não faz sentido um cientista da religião dizer isso. A gente está aqui para colher histórias e para contar essas histórias ou recontar essas histórias, mostrando como determinada comunidade, determinado indivíduo, determinado grupo vivencia a fé e vivencia a religião, como que essa religião se desenvolve na história, o que muda, o que não muda, o que fica, o que não fica, e aí a gente consegue trabalhar de uma forma longitudinal, que seria perceber a religião a partir de uma história desta religião, trabalhar também de uma forma transversal, que seria perceber o que fica, o que não fica, a partir de comparações, né? Lembrando que é uma comparação entre religiões, mas não deixando uma como parâmetro, porque senão a gente estaria aqui colocando, a gente estaria elencando, né, o que seria mais importante e o que outras religiões dialogam com essa. A gente coloca religiões em diálogo, mas não de uma forma não igualitária. Isso aí. O Jonathan Soares Fotos comenta assim pra gente. Parabéns, pessoal, por essa live. Uma pergunta. Como as ciências da religião descreveriam as teocracias atualmente? Ó, essa pergunta é boa, vou aproveitar para complementar aqui. Bia, a gente viu uma relação entre religião e política muito forte atualmente. A gente tem aqui no Brasil, né, o que a gente chama da bancada evangélica. Então, complementando essa pergunta do Jonathan, que pergunta sobre as teocracias atualmente, como que você vê essa questão assim, do fundamentalismo ligado com a política? Como que você vê essa relação atualmente no nosso cenário? Olha, algumas perguntas, elas são muito bem colocadas, muito bem-vindas, muito bem feitas, mas eu até comentei com você, né, Lucas? Algumas coisas a gente se aventura a falar porque a gente tem um conhecimento sobre o assunto. Outras coisas a gente fala por alto e deixa claro que não é o nosso foco de pesquisa. Como nesse caso, não é o meu foco de pesquisa. Então, se você pegar uma análise de pessoas que pesquisam o assunto, você vai conseguir uma profundidade de sentido na pergunta. Mas, agora respondendo, deixando aqui claro que eu não estudo o assunto, eu trabalho a partir da perspectiva da laicidade. Eu acho que ignorar religião dentro do cenário político é um caminho muito, muito errôneo, porque nós trabalhamos, porque o Brasil ele é um país que tem aí a sua maioria religiosa ainda, mesmo que a gente está vendo um grupo crescente, um grupo de pessoas sem religião crescente, é um país que tenha uma maioria religiosa. Isso não significa que a religião tem que entrar dentro do âmbito político como uma direcionadora de ações que são destinadas ao público. Porque, apesar de ser uma maioria religiosa, é uma maioria que professa diferentes religiões. Então, dizer que o Estado é laico não é que ignorar a religiosidade das pessoas, mas é dizer que naquele setor público, a religião ela não pode dominar o direcionamento de ações, o direcionamento de leis, o direcionamento da forma como o Estado vai olhar para a população, porque o Estado vai olhar para realidades muito diversas, muito diferentes, de pessoas que têm um pensamento muito diverso, muito diferente, e quando a gente coloca ali naquela cadeira uma religião, a gente esquece todas as outras. E as religiões elas devem ocupar um lugar de igualdade dentro do seio político. Então, é entender que existem as religiões, é entender que essas religiões têm sim a sua importância, porque como você constrói projetos de leis também que não levam em consideração a realidade das pessoas. Esse não é a intenção olhar o humano nessa perspectiva universal, porque nós somos pessoas, né? A política tem que nos olhar enquanto pessoas, tem que olhar as nossas necessidades, tem que olhar as nossas particularidades.
Então, a política ela tem que estar atenta, sim, a questões que são relacionadas à religião, mas não deixando a religião tomar conta dessas decisões. Então, olhar para ver uma bancada evangélica é uma coisa muito complicada, porque alguns pensamentos desses setores não dizem, não representam toda a população. Então, aquele espaço ali tem que ser um espaço representativo para toda a população. É claro que alguns grupos têm as suas causas, né? A gente elege vereadores, deputados, a gente tem essa eleição, presidentes, a gente elege acreditando nas causas que essas pessoas nos apresentam. Mas, quando são eleitos, elas têm que representar toda a população. Então, quando a gente coloca ali uma bancada evangélica, a gente deixa de olhar para alguns setores da sociedade que são invisibilizados por esses grupos, alguns problemas invisibilizados por esses grupos, porque dentro da religião aquilo não se constitui como problema, mas dentro do país como um todo esses problemas existem, como é o caso, por exemplo, do aborto, como é o caso de muitas questões que na sociedade são problemas e que têm que ser discutidos É, numa perspectiva ampla. Quando você vai deu- para uma perspectiva religiosa, isso fica muito podado, fica muito resumido, muito fechado. entendi. Muito obrigado, Bia. Eu também concordo com isso que você falou. Eu acho que é complicado a gente pensar isso, mas são dimensões que parecem muito ligadas às vezes, né? Teologia, teocracia, a questão de uma crença e a sua ligação com a política. Só que o político ele está lá para representar todos. Mas ele colocando somente as ideias de um grupo, será que ele está fazendo essa representação? Então são questões muito interessantes para se pensar atualmente. Eu achei muito interessante esse comentário que você fez da importância da gente procurar em especialistas, porque isso nos ajuda a aprofundar cada Sim, vez porque mais. a nossa área tem especialistas e eu acho que a ciência ela precisa ser mais acessada. Então, eu não é certo eu ficar falando muito sobre o tema, porque eu vou deixar muita coisa que é importante de lado, por ignorância, por eu não conhecer o problema a fundo. Mas a minha percepção, de uma forma geral, não significa que eu nunca li sobre o tema, mas o meu conhecimento com as minhas leituras é esse que eu passei aqui. Mas é importante lembrar que a gente tem aí trabalhos disponíveis, né, na área, trabalhos que podem ajudar melhor com esse tipo de pergunta. Sim. Pessoal, e também vocês que estão comentando, comentem aí o que vocês responderiam, viu? O Ronaldo comentou aquela questão da filosofia, do tempo, Jonathan da teocracia, fica à vontade para comentar o ponto de vista de vocês aí também. Então a gente já Ah, está eu indo para o tenho uma sinal. pergunta. Ah, Eu pode vou falar. dando continuidade aqui. Não, a gente vai dando continuidade até acabar com Ah, as perguntas. Aí a gente vai para as palavras finais. Então vão colocando aí, pessoal. O objetivo aqui é fomentar o diálogo entre filosofia, ciências da religião, teologia e mostrar a importância desses saberes para a nossa vida em sociedade. O quanto que eles podem nos ajudar, a partir da reflexão crítica, a viver uma vida melhor. Então, a Ana, do fã-clube da Bia, comenta assim novamente. Excelente, Bia. Uma filosofia vaga, difícil. Nossa, uma filosofia vaga. Pera que eu já estou voltando. É porque quando entra alguém na sala, aí a telinha desce toda, pessoal. Uma filosofia vaga, difícil, inacessível é inútil. Então, aquela questão, já vou ler o próximo que é dela também. Do que adianta existir um saber se a gente não consegue usá-lo como ferramenta para tomar a vida em sociedade melhor? Acho que a gente cai numa discussão muito exatamente. boa, né? Essa questão da utilidade do pensamento. O pensamento ele está aí para fazer a nossa vida melhor. Então, entra naquela questão que você falou também. O pessoal fala, ah, a filosofia é inútil. Mas a filosofia, como as ciências da religião, ela deve buscar essa questão de uma objetificação. Comenta um pouco disso para a gente. A filosofia, quando a gente fala assim sobre utilidade, às vezes as pessoas podem pensar que na utilidade no sentido da filosofia está à disposição de algum governo, à disposição de algum setor da sociedade, mas não é esse tipo de utilidade. A filosofia ela tem sim uma utilidade individual e uma utilidade coletiva. A individual, como eu tinha comentado, na nossa própria percepção dos nossos lugares, dos nossos
da nossa socialização, de como a gente é afetado por problemas como, no meu caso, que sou uma mulher pesquisadora, problemas como machismo. A filosofia me ajuda muito a perceber como esses problemas me afetam, de forma que, se eu não tivesse tido essa formação filosófica, talvez, eu deixo em aberto, mas talvez eu não teria o mesmo olhar, a mesma atenção, o mesmo cuidado, tanto para perceber os meus problemas, como para perceber os problemas das minhas semelhantes. Então, a filosofia, ela causa revoluções, e ela tem que causar revoluções internas, e quando a gente se revoluciona internamente, a gente deixa de aceitar lugares que nos foram condenados, né, que nos foram destinados, que é quase uma condenação. Quando a gente deixa de aceitar esses lugares, a gente causa revolução externa, a partir de articulação política, a partir de uma rede de apoio que a gente constrói, a partir de correntes de pensamento, como é o feminismo. A gente pensa a partir dessa perspectiva e conversa com pessoas que pensam iguais, então a filosofia causa revoluções. E isso incomoda muito, porque mudar a realidade incomoda muito as pessoas, né? Então eu não tenho medo nenhum da filosofia mudando a realidade, eu teria muito medo se ela não mudasse, porque eu perderia muito meu tempo lendo livro e organizando pensamento sem dizer sobre o que eu falo, sobre quem eu falo e para quem eu falo. Então é isso mesmo, a filosofia ela tem que ser como ferramenta, como trampolim para a gente mudar a sociedade, para a gente tornar a sociedade melhor. Concordo totalmente com a Ana. Eu acho muito interessante isso, porque o Hegel, né, ele escreve lá no prefácio da Fenomenologia: o meu objetivo é fazer com que a filosofia deixe de se chamar amor ao saber e passe a ser saber efetivo. Então, se ele consegue fazer isso ou não, a gente debate depois, mas essa busca pela efetividade é muito importante. E Bia, gostaria de salientar uma coisa que você falou aí, que é essa questão assim, do papel da mulher, seja na filosofia, seja nas ciências da religião, seja na teologia, porque a gente vê pouquíssimos nomes, né? Até comento um fato pessoal, quando minha mãe viu que eu ia fazer uma live com você, ela falou assim, nossa, Lucas, que legal, chamou uma menina dessa vez, porque a gente está tão acostumado com esse cenário hegemônico do homem aqui, né? Do sexo masculino. Eu fico até perdido ao me referir nessas questões. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa questão assim, da representatividade da mulher enquanto cientista, seja na filosofia, nas ciências da religião, na teologia ou nas diversas áreas do saber. Quando a gente se aventura, né, na pesquisa, quando a gente se torna pesquisadora de qualquer lugar, hoje em dia eu tenho essa percepção que é de qualquer lugar, a gente aceita um trabalho muito difícil, porque pesquisar é uma coisa muito difícil de se fazer. A gente perde muitos minutos, muitas horas, muitas noites é, analisando. Parou? Ah, Travou? voltou. Eu acho que é internet. Acho que voltou, né? Voltou? Voltou? Acho que sim. Voltou, aí, tá falando. Quando a gente se aventura, né, nessa busca, nessa dedicação, porque é mais que tudo, é uma dedicação de tempo, uma dedicação de vida, que a gente fica muitos anos nisso. A gente aceita um trabalho e a gente sabe que durante esse caminho a gente vai encontrar muitas pedras, sabe? E eu penso que toda mulher sabe disso, porque a gente encontra pedras logo no início, não é uma coisa que no final você encontra uma pedrinha e chuta. Você encontra logo no início pessoas que vão desmoralizar o seu caráter, desmoralizar a sua pesquisa, desmoralizar a sua forma de trabalhar, fazer isso de uma forma pública ou de uma forma privada, mas tudo isso você encontra nos programas que você se inscreve ou nos seus locais de trabalho. Isso independentemente de ser pesquisadora ou não, mas no meu caso, como eu sou pesquisadora, são as coisas que eu consigo perceber, né? Então, eu fico sem saber quando eu escuto coisas, por exemplo, sobre o papel da mulher, porque não é dado. Quando a gente entra no programa de pós-graduação, não nos dão qual é o nosso papel e o que a gente tem que fazer para não passar por essas coisas.
são coisas que nos surpreendem. Então, eu não sei te dizer qual é o papel da mulher, porque eu não quero delegar essa função às mulheres e falar que são nossas responsabilidades. Mas eu posso te dizer o que eu tenho feito e o que eu percebo as mulheres ao meu redor fazendo também. A gente trabalha muito e a gente acaba tendo que trabalhar mais ainda do que os nossos colegas, porque a gente tem a nossa capacidade sempre colocada à prova, sempre colocada em xeque. Então, nós trabalhamos muito e nós nos unimos, nós conversamos uma com as outras, nós nos fortalecemos, nós falamos quando o problema é real, porque muitas vezes a gente se depara com situações de abuso e a gente fica se questionando se aquilo é real mesmo, porque é tão ridículo e tão não imaginável que você fica pensando, nossa, mas será que isso é real mesmo? Isso aconteceu mesmo? E chega um momento que você duvida da própria realidade. Então, quando você tem uma rede de mulheres ali que te acolhe, que te apoia, essa rede está sempre te dizendo, não, isso é real mesmo, isso aconteceu mesmo. E aqui que entra, eu acho que entra a função da filosofia, que é nos falar, isso é um problema, isso é um problema, isso não pode ficar assim, isso tem que ser resolvido. E então a gente identifica esses problemas institucionais, identifica esses problemas textuais, identifica todos esses problemas e nós falamos sobre eles. Só que isso, Lucas, pode gerar um outro problema, que é esse debate do gênero ficar todo nas nossas mãos. Então, quando vão falar sobre gênero, esperam que as mulheres tomem o debate e tomem todas as rédeas da situação e expliquem para os homens quais são os problemas de gênero, quais são os problemas que a gente encontra. E as coisas não funcionam bem assim, porque nós não somos só gênero. Nós somos gênero também, mas nós não somos só gênero. Tem mulheres que pesquisam uma diversidade de assuntos, mas só chamam elas para falar sobre gênero, porque esperam que a gente resolva esse problema. Um problema que não foi a gente que criou, um problema que foi a sociedade patriarcal que criou. Então, eu não diria que a gente tem que resolver esse problema, que o papel da mulher é chegar e resolver, mas a gente resolve dentro das nossas possibilidades com as pessoas que conseguem, com as pessoas que se colocam, que se prestam ao diálogo com a gente. Então a gente está sempre aí falando o problema, falando sobre ele, e aí se as pessoas se abrirem ao diálogo, elas também têm que procurar uma autoeducação. Elas têm que procurar uma percepção do problema também. Porque se só a gente ficar falando que um problema existe e as pessoas não fizerem um movimento interno de busca, de curiosidade, para descobrir por que tem tanta mulher insatisfeita, aí as coisas realmente não vão mudar. Não existe educação quando o outro não quer aprender também. Muito bom, acho que são temas interessantes. Até chama atenção para o texto que você mandou, que você publicou, não sei se foi hoje ou se foi outro dia, mas que você publicou recentemente, que você fala muito disso, né? Como que para a mulher é passada um número grande de tarefas que para o homem não tem. A questão da cozinha, a questão de lavar roupa. Então, é muito importante que a gente se coloque no debate, tanto as pessoas que se identifiquem com qualquer tipo de gênero, elas possam estar em discussão. Dando continuidade aos comentários, Tiago Rego comentou que é do seu fã-clube também é esse? Muito bom Eu diálogo de coloco as você. pessoas, né? Eu chamo, não vejo Muito bom. sozinha. Muito bom diálogo de vocês. Orgulho de ter estudado filosofia com os dois na PUC. Muito bom. Prazer nosso, né, Tiago? Então, o Ronaldo, pensador autêntico, fala assim: vocês acham que o filosofar e o religare são elementos que são inerentes no ser humano? Se a resposta for não, como é possível explicar a preocupação das pessoas com saberes, costumes, fé em Deus e etc? Acho que Então, essa acho que essa questão a questão gente ela adentra, acabou respondendo, né? é, então acho que adentra muito naquilo que a gente falou. Depende de como que a gente tenta analisar essa questão, né? Sim, e A Ana também, Carolina, por pode exemplo, falar. a aptidão pela arte, pela música, pela ética, são coisas do humano que não necessariamente são relacionadas à religião. Pode ser, dependendo da forma como você percebe a religião,
mas não necessariamente. Senão a gente só poderia ser ético se a gente for religioso, as pessoas ateias não seriam pessoas éticas também. É uma dimensão muito ampla, né, do homem e da mulher. Isso. Ana Carolina também comenta aqui, a gente cansa de ter que ensinar também. Acho que ela está se referindo a essa questão entre o problema da mulher, da relacionalidade, do representar da mulher e as coisas que a mulher sofre na sociedade. Acho isso muito Exatamente. interessante. A gente cansa porque quando você pega os debates sobre feminismo, as questões são muito velhas. A gente está falando há muito tempo sobre o mesmo assunto. E às vezes a gente olha assim e percebe, nossa, estou em 2021 falando falando que sexo com uma mulher dormindo é estupro. E aí a gente fica, nossa, mas essa questão já não foi resolvida? As pessoas já não sabem que sexo com pessoas inconscientes é estupro? Então, cansa, sabe? Ter que ficar ensinando o básico e as pessoas falando que isso é mimimi. Isso cansa muito. A gente tem que ter uma disposição muito grande para poder manter aí a nosso ímpeto de vida respondendo questões tão antigas. Eu estou vendo aqui que a Mila Araújo fala: já trabalhei em um lugar em que o patrão disse que mulher tinha que ganhar menos. Olha essa questão, tanto que essa questão é antiga. E a gente está aqui falando disso ainda. A Camila é super jovem, isso é recente, então ela está falando disso ainda. Tem gente que ainda acha que mulher tem que ganhar menos. Então cansa mesmo, cansa ficar ensinando esse tipo de coisa. Não era para a gente estar ensinando isso. Eu acho que são discussões que a gente tem que levar e que todo mundo tem que se posicionar, né? Porque isso diz a respeito de todos em sociedade. Exatamente, Também teve tem esse. que posicionar, porque não posicionar é uma posição. Hoje em dia, se a gente não se coloca contra a barbárie, a gente está a favor. Não existe isso de neutralidade, não existe isso de meio termo. Quando você. Existe meio termo para alguns assuntos, por exemplo, se eu te pergunto se você gosta de morango, você fala, ah, mais ou menos. Gosto, não gosto, mais ou menos, não gosto muito. Beleza, um assunto que tem um meio termo. Agora, se eu te pergunto, você acha que uma mulher tem que ganhar menos que um homem? Não tem um termo. É sim ou não. Se você acha, você não está comigo. Se você não acha, então se posicione, porque se você não se posiciona, eu vou entender o que você acha. Eu acho que até o caso que me chamou muita atenção é uma moça, ela tá andando de bicicleta, um rapaz chega a apalpar ela e derruba ela no chão e sai com o carro em fuga, como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum na sociedade. Então a gente vê que essa questão assim já está chegando ao extremo, né? Os casos de feminicídio. E eu acredito que só pelo diálogo, por políticas públicas, chamando a atenção mesmo que a gente precisa transformar isso, é que a gente vai conseguir essa mudança. Eu vou ler a última pergunta aqui, que é do Ronaldo, pessoal. Então a gente encerrou a caixinha de perguntas. E vou te lançar a última pergunta e a gente vai para as nossas palavras finais. Agradeço muito a todos que estão aí até agora. O Ronaldo fala assim: vocês acham que o patriarcado funcionaria melhor se os homens fossem de um padrão ético bem elevado? Eu acho que o patriarcado não funcionaria melhor de forma alguma. Para as mulheres, o patriarcado só funcionaria o dia que ele fosse destruído. Porque você tem um sistema que já te coloca como inferior, não existe homens éticos suficientes, não. Porque se o sistema te coloca como inferior, na minha perspectiva, essa ética não me interessa. Não me interessa de forma alguma. Eu acho que o patriarcado vai funcionar muito bem o dia que for destruído, que aí vai virar uma história. Eu comento assim, pensando muito essa questão de que enquanto a gente não entender que a gente é um, enquanto ser humano, a gente nunca vai conseguir, digamos assim, viver numa sociedade que busca justiça. Enquanto a gente não entender que é na diferença que a gente faz a nossa unidade, e essa diferença se dá no perceber que o outro é diferente, eu sou diferente ao outro, e eu tenho que me colocar a partir do diálogo para resolver isso, é que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais justa, apesar das dificuldades. Então já vou para as últimas perguntas. Então, Bia, eu acho que tudo que a gente falou aqui, se ciências da religião e filosofia dialogam ou não, e essas grandes questões que foram colocadas aqui, coloca uma questão para mim. Qual que é a importância do diálogo nisso tudo que foi falado aqui? Como que você vê esse papel do diálogo como mediador para que a gente possa construir mudanças no nosso mundo? Como que você encara isso?
Olha, Lucas, só uma outra questão. Fica à Você está vontade. falando que a gente vai se compreender melhor quando a gente perceber que nós somos uno, né? Somos um só. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a gente vai andar enquanto sociedade quando a gente perceber que a gente é múltiplo mesmo, que a gente é diferente, que a gente é diverso. Eu entendi o que você disse sobre aceitar as diferenças. Não é só esse ponto assim que eu acho importante falar, que não que o humano ele é uma coisa muito genérica, mas nós somos muito diversos. Enquanto a gente não perceber a diferença e conseguir aceitar a diferença, eu acho que a gente não anda enquanto sociedade. Agora, isso sobre o diálogo, mais do que falar, é importante escutar. Então, quando a gente está diante de pessoas que estão falando sobre suas dores, eu acho que o nosso papel é um papel de escuta. Outro dia, o Jonathan, que ele é um editor-chefe da revista Censo, ele postou algo muito interessante em que ele fala que pertencimento é sobre ser ouvido. Quando você é ouvido, você se sente pertencente a algum lugar. E eu acho que mais do que dialogar, a gente tem que dialogar para poder pertencer. Quando a gente está diante de grupos que são minorias, a gente tem que escutar melhor, mais do que falar, porque no diálogo existe essa troca, mas existe uma escuta. E eu vejo muita gente falando muito e não escutando. E quando a gente não escuta, a gente não muda a realidade. Então, se você me pergunta qual a importância do diálogo, eu acho que o diálogo é muito importante quando ele é um diálogo que visa ali um pertencimento, que visa uma inclusão e um pertencimento dessas pessoas que são invisibilizadas, tanto pela história, quanto pela, quanto pela sociedade, são invisibilizadas de uma forma geral. Eu também concordo. E assim, como você disse, eu aproveito para parafrasear o Padre Márcio aqui. Ele falou uma coisa uma vez que eu não esqueci, que é muito interessante. Ele falou assim, ele utiliza a metáfora do casamento. Quando o padre está lá celebrando o casamento, independente da religião, isso é só um exemplo, hein, pessoal? Ele fala assim: agora vocês dois se tornaram um. Aí ele fala assim: enquanto a gente não compreender que é a diferença que nos faz um, a gente nunca vai conseguir se compreender com um. Então a gente precisa buscar a mediação. E aí que eu vejo a tarefa filosófica por excelência, que é se colocar na busca do diálogo, do debate, da escuta. Porque é a partir dessa troca que a gente vai conseguir buscar as nossas mediações. Porque sem ela, a gente faz guerra, a gente faz totalitarismo, a gente faz as barbaridades que a gente vê acontecer ainda hoje. Então eu acredito que o grande papel das ciências humanas de modo geral, principalmente da filosofia, é esse movimento de buscar o argumento racional, a razão mínima para que a gente possa dialogar, para que a gente não se mate, mas que pelo diálogo a gente possa trazer essa transformação na nossa sociedade. Então, Eu penso é isso que eu que é um acredito, pessoal. argumento. Pode falar. Pode. Eu penso que é um argumento racional, mas sem deixar de considerar a emoção. Porque aqui a gente tem muito uma valorização da razão frente à emoção, e eu acho que esses dois âmbitos da vida eles se complementam em algum momento. Então, uma forma de deixar o diálogo mais acessível, uma forma de deixar o diálogo mais real é deixar que o diálogo seja feito com pessoas que estão no mesmo lugar de poder. Não existe diálogo entre pessoas em que existe um abismo entre uma realidade e outra. Você pode tentar dialogar de toda forma que você não vai conseguir, porque essa pessoa não partilha da mesma realidade. Então, eu não percebo possibilidade de um diálogo amplo num sistema patriarcal, por exemplo, em que as mulheres são que as mulheres são inferiorizadas. Então, como que eu dialogo de igual para igual com uma pessoa que é colocada como superior a mim? Eu tinha um comentário aqui anteriormente, como uma pessoa que deve ganhar mais que eu, não por mérito próprio, mas simplesmente por ser homem. Não existe diálogo quando a gente percebe essas duas realidades. Então, a primeira forma é colocar os sujeitos e as sujeitas no mesmo lugar de fala.
quando você está no mesmo lugar de fala, então você consegue conversar e perceber a realidade do outro e da outra. Mas fora isso, eu acho que fica um grande falatório mesmo. Citando Márcio Paiva novamente, fica um grande falatório. Então, Bia, agradeço a todos que ficaram aí, até aí agora, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se tiverem perguntas sobre filosofia e ciências da religião, eu e a Bia com certeza estamos abertos para o diálogo. Então, vamos para as palavras finais agora. Bia, suas palavras finais? Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer ao meu fã-clube que esteve presente. Muito obrigado pelo convite, acho que foi uma conversa muito interessante. E é isso, quando você quiser me chamar novamente, a gente faz uma outra jornada, um outro roteiro e a gente pode encontrar mais vezes. Acho que foi uma conversa muito boa. Isso aí. Eu também aproveito para te agradecer, né, por você topar aqui. Sei que você tem uma agenda muito ocupada. Obrigado por Desculpa vir pelo trazer seu atraso. fã-clube. Nada, Foi acontece com maior todo que mundo. eu. Agradeço então a sua presença, agradeço a todo mundo que ficou aí até agora com a gente, pessoal. Espero que, acima de tudo, a gente tenha percebido a importância desses dois saberes na nossa sociedade e o quanto que a gente carece do diálogo e principalmente da escuta. Pois somente quando a gente começar a fazer isso, escutar o nosso diferente, dialogar com o nosso diferente, tentar compreender esses âmbitos dos mundos que a gente vive, é que a gente vai conseguir se fazer essencialmente ser humano e isso nos leva a ir além de nós mesmos. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Espero que possamos ter mais conversas, tá certo? Nos encontramos então na próxima live. Muito obrigado. Até Grande mais. abraço, pessoal.